Saudações, meu nome é Gustavo, sou teólogo interconfessional. O que seria isso? Teólogo interconfessional, antes de mais nada, teólogo, que é Theo, Deus, Logos, estudo, são palavras gregas que significa estudo de Deus. Interconfessional, entre religiões, ou seja, eu sou um teólogo que estuda as religiões, mas de um modo mais claro e mais forte. É um teólogo que estuda as religiões pautado nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Ele pauta toda a visão dele que ele tem, da sociedade, das religiões, na Sagrada Escritura, a Bíblia, o livro santo. Enfim, eu venho percebendo que ultimamente as pessoas estão se pautando através de ideologias, através de preconceitos, através de situações, tantas e tantas situações que não são importantes, que não são o essencial, e estão deixando o essencial, o mais importante na vida do cristão, que é a palavra de Deus, sem condenar ninguém, sem julgar ninguém, sem criticar ninguém, mas com certeza a palavra de Deus é o algo mais importante na vida do cristão, do discípulo de Cristo. Não é o que eu penso, não é o que você pensa, mas é a palavra de Deus. E as pessoas estão deixando a palavra de Deus de lado. O legado da palavra de Deus está sendo relegado, desprezado. As pessoas estão brigando, as pessoas estão se atacando por ideologias, por tantas coisas. Não é o meu propósito aqui. Meu propósito aqui é falar da grandeza da palavra de Deus, que tem sido esquecida. E eu, sendo um servo de Deus, talvez o menor, e se for um sucesso, já é um sucesso, que a palavra de Deus não precisa de mim para nada. Ela mesma se expande, se propaga, sem a minha capacidade nenhuma. Com certeza já é um sucesso. E a palavra de Deus ela vai prosperar, ela vai viralizar. E com certeza Jesus vai ser glorificado. O mérito é só dele, porque eu sou um pequeniníssimo servo de Deus, talvez o menor. E sendo menor, isso aqui sendo algo maravilhoso, abençoador, o mérito é só de Deus, e glorificado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos começar. Você está pronto? A palavra de Deus é espetacular, é maravilhosa. Eu fiz questão de deixar um fundo branco, para que a sua atenção esteja na palavra de Deus, não em distrações, ruídos. Hoje vivemos uma sociedade do barulho. É a internet, é a televisão, é a rádio. São tantas distrações, as redes sociais, plataformas de stream. Não. É um estudo que iremos fazer aqui. É uma pregação, mas mais do que uma pregação, é um estudo. E a palavra de Deus vai entrar nas nossas trevas, iluminar a nós. E não vai precisar eu apontar o dedo para você, ou você apontar o dedo para mim. Não. Cada um de nós vai ser convencido do pecado, convencido das nossas fragilidades, e nós mesmos vamos nos voltar a Deus. Não vai precisar briga, confusão, é a palavra de Deus que vai agir. Repito, amo a todos. Amo a católicos, evangélicos, espíritas, de qualquer religião. É a palavra que vai ser ministrada, é a palavra que vai ser entregue. E como diz a palavra de Deus, aqueles que crerem em mim, do seu interior manarão rios de água viva. A palavra de Deus vai jorrar em você, de satisfação e alegria. Enfim, para começar, precisamos da graça de Deus, do Espírito Santo, fazer uma oração rápida, para que Deus me ilumine, te ilumine, para que nós sejamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da graça e do poder de Deus, para que nós sejamos iluminados com a palavra. Vamos orar comigo? Vamos nos juntar em oração? Amém. Ó Jesus, derrama o teu Espírito Santo de poder, de clareza, de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, de plenitude. Derrama o teu Espírito Santo e vem iluminar as nossas trevas. Que haja paz, que haja comunhão, que haja libertação e cura
em todos os sentidos, principalmente na minha vida, mas na vida de cada um que o Senhor vai entregar esta palavra. Amém. Vinde Espírito Santo. Amém, amém e amém. Bom, para começar, uma introdução. Essa pregação, ela se chama A Busca da Felicidade. Como ser feliz? É muito simples. Nós vemos que o homem, ele busca a felicidade através de diferentes meios. Às vezes através do conhecimento, às vezes através dos prazeres, do culto ao corpo, da contestação de valores estabelecidos e tantas outras formas de buscar a felicidade. Mas nós vemos que isso não tem funcionado. Na sociedade de hoje, tão cheia de privilégios, uma sociedade de facilidades, o que é algo muito bom. Eu sou de uma época onde para você fazer um curso, aprender algo, você tinha que pegar um ônibus, 2 ônibus, metrô. Hoje você aprende o que você quiser, uma profissão pela internet, mas ao mesmo tempo, com todas essas facilidades, a sociedade não está mais feliz. Vemos o aumento de pessoas tristes, de suicídio, de pessoas que muitas vezes falaram em desistir da vida, eu não tenho mais prazer nenhum. As doenças psicossomáticas, tipo síndromes de pânico e tantas outras doenças que estão acometendo a sociedade em pessoas que antigamente a gente nem imaginava, crianças de 10, 11, 12 anos. Eu sou professor e me dói ver crianças de 11, 12 anos às vezes desmaiando, tendo ataques de ansiedade. Dói o meu coração. Sou professor de matemática e história e dói o meu coração ver a sociedade desfacelada, destruída, porque o homem voltou as costas para a palavra de Deus, voltou as costas para Deus. Porque eu falo para você uma revelação: a palavra de Deus não é só algo escrito, não é só um livro. A palavra de Deus não é algo qualquer. A palavra de Deus não é uma palavra morta. A palavra de Deus ela é vivificada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é Deus, é o próprio Deus. E a palavra de Deus criou tudo, tudo. Criou os céus e a terra, criou as montanhas, criou as moléculas, os átomos, o hidrogênio, criou tudo. Criou os animais, o firmamento, as plantas. E como eu sei disso? A gente vai pegar a palavra de Deus, ou melhor, muitos versículos eu tenho de cabeça, alguns eu vou ter que recorrer à palavra. Tenho 2 Bíblias maravilhosas aqui comigo, que você vai ler comigo. Eu te convido a abrir a palavra comigo, mas se eu não lembrar, eu vou recorrer à palavra de Deus, porque eu não sou robô, eu não consigo lembrar tudo, mas eu lembro alguma coisa e a gente vai consultar a Sagrada Escritura. Em Gênesis de 1 a 25, eu não vou ler tudo, porque é extenso, mas lá começa: Deus pairava sobre as águas e o vazio estava sobre a terra. Aí Deus falava: faça-se a luz, e a luz acontecia. Faça-se os oceanos vinham do nada. Façam-se as árvores, as plantas frutíferas, os animais selvagens. Façam-se o firmamento. E lá no Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha só, foi com uma palavra e tudo acontecia. Façamos o homem, e o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, parecido com Deus, mas não é Deus. Era uma criatura que foi feito instantaneamente pelo verbo, pela palavra de Deus. É um mistério. Não precisou de laboratório, não precisou de um monte de reações químicas. Não, algo poderosíssimo explodiu e tudo foi feito. E a palavra foi proclamada, foi proferida, foi dita de uma forma bendita, de bem dizer. E lá aconteceu a criação e o homem, que é a coroa da criação, que é a única criatura lá naquele momento que era parecido com o Todo-Poderoso. Não era Deus, mas era semelhante, parecido,
não era Deus semelhante. Você vê que bonito, a palavra de Deus fez tudo isso. Mas você me pergunta, tudo bem, Gustavo, a palavra de Deus é maravilhosa, mas como a palavra de Deus pode me dar felicidade? Como eu posso ser feliz? Como ela pode ser um instrumento para mim ser feliz? Simples. A palavra de Deus, como eu disse, ela é criadora, ela cria tudo, ela produz. Ela tem o poder da vida, porque dentro dela emana a vida. E um dos componentes da felicidade é você estar cheio de vida. Vida, de entusiasmo, de alegria, de paixão no bom sentido, de projetos, de satisfação, não morto-vivo. E a palavra de Deus, de novo, no Salmo 1, no primeiro salmo ele fala, feliz o homem, olha só o desejo de Deus para mim, para você, a felicidade. Feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos, nem para no caminho dos pecadores. Versículo 1, Salmo 1, versículo 1. Você é feliz se não ouvir o conselho dos maus, se não ouvir o conselho daquelas pessoas que só fazem coisa errada, e nem imitar o comportamento deles. Você tem que ouvir a palavra de Deus, não a palavra maldita de pessoas que vão te levar para o buraco. E quantas vezes nós vemos pessoas até boas se deixando levar por más companhias, más conversações, pessoas que vão levar você para a desgraça, e você está indo. Deus está te dando um recado agora, sai fora desse ciclo de amizades do demônio, de pessoas cruéis, que vão te levar só para derrocada, para queda. Sai fora, corta. Ah, mas vão achar que eu sou snob, eu sou ceboso. Melhor ser tudo isso que o pessoal está falando, que você acabar morto. Morto, às vezes até literalmente. Se você tem más companhias de marginais, delinquentes, bandidos, você pode acabar morrendo com essas companhias. Lógico, estou colocando de uma forma mais extrema, mas a morte ela tem diferentes aspectos. Decepção, tristeza, crueldade, maldade. Você pode experimentar com esse tipo de gente. Você quer continuar? Deus te ama, Ele não quer, você está avisado. Sai fora. O Salmo 1, versículo 1 fala, feliz um homem que não segue o conselho dos injustos, nem se detém no caminho dos pecadores. Está falando para você sair fora desse tipo de gente. Você quer continuar? Você já está avisado. Deus te ama, mas Ele vai respeitar a sua vontade. Você quer continuar, mas vá consciente que infelizmente você vai morrer. Morrer de tristeza, às vezes não literalmente, de decepção, de angústia, uma tristeza de morte. Você quer ver ser um zumbi em vida? Continua. Mas eu espero e faço votos que você se volte para Deus e pare de ouvir esse tipo de gente. Versículo 2. Antes o seu prazer está na palavra de Deus, na lei de Deus, e nela medita dia e noite. É o contrário, eu não ouço os maus, mas eu ouço Deus, porque a palavra de Deus é Deus, é o próprio Deus, é Jesus Cristo, o homem palavra, o verbo que se fez carne. Mas antes se deleita, tem o seu prazer em algumas traduções, na palavra de Deus, na sua lei, e nela medita dia e noite. Você tem tempo para a palavra? Você lê a palavra todo dia? Ou fica nas redes sociais? Fica vendo YouTube, televisão, internet? Não sou contra nada disso, mas corte um pouco mais dessas distrações e começa a focar em primeiro lugar na palavra de Deus. A Bíblia fala, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Se você ama mais a televisão, se você ama mais a internet, se você ama mais as redes sociais, tem gente que fica o dia inteiro nas redes sociais, por isso depois fica deprimido. Não falo deprimido, que deprimido é algo mais sério, mas fica triste, desanimado, não tem ânimo, poder diante da vida, porque não busca a fonte da vida, que é a palavra de Deus. Agora vamos continuar? A palavra de Deus é muito importante, é maravilhosa. Eu tenho um profundo amor pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é tão maravilhosa que eu fiz aqui um pequeno
roteiro com a palavra de Deus. Eu vou falar a palavra de Deus, algumas vezes vou ter que pegar no caderno, tem um caderno de estudos aqui, porque tudo isso aqui foi meditado, foi estudado, não é qualquer coisa que eu estou passando para vocês. Tem aqui o meu caderno de estudos, e tem aqui também a palavra de Deus, maravilhosa palavra de Deus, uma palavra muito boa aqui, uma outra palavra de Deus aqui, maravilhosa aqui, que nós vamos estar aqui com o nosso estudo. E antes de mais nada, vamos começar aqui com um roteiro, para a gente entender como a palavra de Deus é importante. A importância da palavra de Deus está na própria Bíblia. E para a gente ter certeza, por que eu vou ler a Bíblia todo dia, meditar nela dia e noite? Você só medita dia e noite em algo quando você prioriza. E se você prioriza, você imagina que é importante. E para ser importante, você tem que ter um argumento, uma visão. E esse argumento, essa visão vai ser dada agora, com a própria palavra. Vamos lá? Vamos lá. Como eu disse para você, algumas coisas tenho de cabeça, outras vou ter que ler. Porque é muito extenso. Pra falar a verdade, eu fiquei alguns dias preparando essa pregação, esse estudo. Vamos começar. Mais um momentinho, por gentileza. Olha que lindo. Peguei aqui no meu caderno de estudo. Não é uma palavra inútil, porque ela é a vida de vocês. E é por meio dessa palavra que vocês prolongarão a vida na terra, da qual vão tomar posse. Deuteronômio 32, 47. A palavra não é inútil, ela é a vida de vocês. Quando você proclama a palavra, ela tem o poder de liberar cura, libertação e salvação. E ela prolonga os seus dias. É muito bonito, né? Vamos mais um versículo aqui. A palavra não falha. Nenhuma coisa falhou de todas as boas palavras que Javé havia dito à casa de Israel. Todas se cumpriram. Josué 21, 45. Quando você fala a palavra, em vez de ficar murmurando, reclamando, falando mal das pessoas, criticando, chutando a lata, quando você fala a palavra nos momentos difíceis da vida, nas adversidades, nas crises, nas aflições, ela se concretiza, a palavra se cumpre. Vou dar um exemplo simples. Se você está passando por um momento difícil, onde você fala, eu não vou dar conta do recado, é impossível. Se você falar, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma palavra morta, ela é viva. Ela vai devolver a confiança para você, a paz, a certeza que você pode dar conta do recado, que você vai vencer aquele momento difícil, aquela adversidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Já reparou algumas pessoas que você começa a conversar e parece pessoas, infelizmente, sem faltar com respeito, parecem urubus. Você começa a falar isso não vai dar certo. Isso aí já deu errado. Eu tive um conhecido meu que fez isso e deu errado. A palavra de Deus, ela é otimista e ela dá certeza da vitória. Tudo posso naquele que me fortalece. Em vez de ficar dando ouvidas a essas pessoas injustas. O versículo 1 de Salmo 1, versículo 1. Feliz o homem que não segue o conselho dos injustos, nem se detém no caminho dos pecadores. Então essas pessoas que vivem propagando más palavras, pessoas pessimistas, são injustas sim. São injustas com elas mesmas e com os outros, porque elas são um propagador de derrota, de tristeza, de desgraça, de falência. Você quer ficar na desgraça ou não? Quer ficar na bem-aventurança, na felicidade? Eu creio que você não é como os demais que gostam da desgraça. Infelizmente é assim. O homem gosta da desgraça. E depois quando acontece reclama. Se você vê aí na rua, alguém infelizmente ter um acidente de trânsito e se machucar, vai juntar um monte de gente para ver, não para socorrer a pessoa, vai falar, olha lá,
A perna dele quebrou, olha lá, está saindo o osso fora, olha lá, os miolos estão saindo fora, para ficar se deleitando com aquela cena pavorosa. Porque o homem ele tem uma inclinação para o mal natural, ele tem inclinação para o bem também, mas o mal e bem está aqui dentro do homem. Se ele não tiver a palavra para purificá-lo, refiná-lo, ele vai estar prostrado diante a desgraça, a maldade. Você vê as notícias dos telejornais, as que fazem mais sucesso, é desgraça, é morte, é infelicidade. Você já parou para pensar que o Ibope ganha mais com a desgraça? Eu não quero ficar na desgraça, eu quero paz, alegria, satisfação, trabalhar, ganhar meu dinheiro honesto, viver bem, ter uma vida digna. Isso não é errado. Mas você parou para pensar que as pessoas correm atrás da morte e não percebem? As notícias que mais dão ibope é desgraça. Mas a palavra de Deus é evangelho. Em grego significa boas novas, boas notícias. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus quer te dar felicidade. Você quer ou quer continuar engrossando a manada que corre atrás da desgraça? Não, a gente vai correr atrás da bênção. Eu creio em você. Você é alguém realmente inteligente. Para pensar. Por que as pessoas gostam tanto de desgraça? Porque realmente, infelizmente, elas se deixam levar pelos injustos, pelas más palavras, pelas más notícias. Vamos se deixar levar pela palavra. Agora já falei demais, vamos voltar aqui na palavra. Vamos lá. Vamos lá. Pois eu sei e acredito que vai acontecer tudo o que Deus disse, e não falhará uma só palavra do que foi dito. Tobias 14:4. Tudo o que Deus disse, todas as promessas de Deus na tua vida vão se cumprir se você obedecer a palavra de Deus. Tem uma condição, uma condicional. Você tem que obedecer. Tudo que Deus já falou para você vai acontecer se você for uma ovelha obediente e dócil. Eu creio que você é. Vamos seguir em frente? A palavra de Deus é perfeita, não é torta. E o que diz, por mais difícil e incrível que seja, é verdade, pode ser cumprido. Agora é o versículo. Pois a palavra de Javé é reta, e sua obra toda é verdade. Salmo 33:4. A palavra de Deus é reta, e sua obra toda é verdade. Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus sempre escreve tudo certo nas nossas vidas. Deus sempre é correto, é sempre justo. Somos nós que, pelo nosso orgulho, achamos que o nosso jeito é melhor e quebramos a cara. E andamos por trilhas tortuosas. Deus não escreve certo por linhas tortas. Ele escreve sempre certo. Somos nós que muitas vezes vamos para caminhos tortos. Não tem nada a ver com Deus. Esse ditado popular está totalmente errado. Vamos seguir em frente. A palavra de Deus é a emanação puríssima do Todo-Poderoso. A palavra de Deus é tão importante porque ela sai das entranhas de Deus. Ela é o sopro de Deus, ela é puríssima. E as minhas palavras não podem alcançar a grandeza, a perfeição e a beleza da palavra de Deus, porque ela é perfeita e cheia de poder. A palavra de Deus cura e salva e liberta também. Olha só. Ele enviou sua palavra para curá-los e para salvá-los da perdição. Salmo 107:20. Lindo, né? Olha só. Mais um momento, por gentileza. Agora você pode me perguntar: como uma pessoa, um jovem, pode se manter na palavra de Deus? Ou melhor, como um jovem, uma pessoa, pode seguir o caminho reto, o caminho da sabedoria, o caminho da felicidade, e não se desviar, não cair? Na palavra também tem um itinerário certo. Ele diz aqui, em Salmo 119, versículo 9: como um jovem poderá conservar puro o seu caminho? Observando a tua palavra. A palavra nos refina, como eu disse, a palavra nos purifica. Nós só seremos capazes de enfrentar a vida, as adversidades da vida, meditando a palavra dia e noite. Lembra lá o Salmo 1?
E o Salmo 1, versículo 1 e 2, que diz, principalmente no versículo 2, antes o seu prazer está na palavra de Deus e na sua lei, e nela medita dia e noite. Só meditando a palavra dia e noite, nós poderemos ser felizes, nos mantermos puros. E puro não é o seu santarrão, não. Puro é se apartar do mal, é se separar dos maus, é combater o mal e não se juntar aos maus. Travar o bom combate, terminar a carreira, só observando a palavra de Deus. Como diz aqui, como um jovem poderá conservar puro o seu caminho? Observando a tua palavra. Lindo, né? Salmo 119, versículo 9. Vamos seguir em frente? Está aqui no meu caderno de estudo, ó, tudo aqui roteirizado. A palavra livra nós da tristeza. Quantas pessoas tristes hoje em dia? Eu já falei no começo, né? As doenças mentais estão crescendo. Mas olha só o que a palavra diz. Minha alma se desfaz de tristeza. Põe-me de pé conforme a tua palavra. Salmo 119, versículo 28. A palavra comunica vida. Evita que meus olhos vejam o que é inútil. Dai-me vida pela tua palavra. Esta é minha consolação na miséria. Tua promessa me traz vida. Salmo 119, versículo 50. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Ó que linda a palavra de Deus, sendo um farol, sendo luz, livrando da tristeza, porque a pessoa recita essa palavra. E como disse, essa palavra não é uma letra morta. Você já ouviu, às vezes, pessoas quando chegam, que têm um dom, tanto para o bem como para o mal, da boa palavra e da má palavra? Você está com mal, às vezes, aí vem um irmão querido, como diz na palavra de Deus, existem amigos mais queridos que irmão. Aí você está naquela tristeza, naquele desânimo, aí ele chega para você e fala uma palavra que vai direto ao seu coração, e ela te dá vida, ela te dá entusiasmo, ela te anima, parece que tira de você aquela tristeza, e é uma palavra de um homem. Imagina o que a palavra de Deus não faz, ela tira do inferno. Da mesma forma, as más palavras, você está animado. Eu já vi tantas pessoas, e comigo também já aconteceu, aí vem aquele urubu e fala aquela palavra, e você fica ruminando, você vai dormindo, estou com aquela palavra daquele fulano lá que falou para mim, eu não consigo nem ter paz. Roubou a minha paz. São as más palavras. A palavra de Deus, se a palavra do homem tem esse poder, e tem esse poder por quê? Porque o homem foi feito à semelhança de Deus. A palavra do homem tem uma certa força, mas não todo o poder. A palavra de Deus tem todo o poder, toda a força, toda a capacidade de cura, libertação e salvação. Você está entendendo? Até eu usei esses exemplos para vocês terem uma ideia. Se você todo dia ouvir essas palavras, ela vai entrando no teu coração, vai refinando você, vai te libertando. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Há uns 30 anos atrás, eu já tenho uma certa idade, eu passei um momento muito difícil da minha vida, onde eu perdi tudo. Não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas fui morar num quarto, aluguei um quarto, não tinha móveis, não tinha televisão, eu só tinha algumas roupas e um rádio para me ouvir. Só não perdi o emprego, né? Mas perdi tudo. E foi um momento muito triste na minha vida. E eu sempre gostei muito de ler. E eu me lembro que nos finais de semana eu fiquei solitário. Não tinha nem televisão. Eu abria a palavra e começava a ler. E eu lia a palavra de Deus, eu ficava lendo durante horas e horas a fio, às vezes o dia inteiro. E eu sentia que a palavra, ela dava alegria, paz, consolo. Ela libertava eu de uma loucura qualquer, porque às vezes a raiva da situação, na época eu estava com raiva de algumas pessoas, aquilo estava me consumindo. Quando eu comecei a ler a palavra, foi me dando consolo, paz,
perdão por mim mesmo, pelas pessoas. Não foi de uma hora para outra, foi muitos meses lendo a palavra. Eu não tinha televisão, então eu ficava lendo a palavra nos finais de semana que eu estava de folga, ou no meio da semana quando eu pegava folga, e eu sentia que aquela palavra, ela tinha vida, é como se eu não estivesse sozinho, é como se uma pessoa estivesse do meu lado, ela ia me ensinando, me clareando, era uma companhia, é como se uma pessoa estivesse do meu lado, comigo, sabe, é como se eu viajasse, como se eu estivesse em outra dimensão e como outra pessoa estivesse aqui do meu lado. E hoje eu sei, na época eu não era simples, uma pessoa mais simples, e depois eu fui estudar isso, depois eu percebi que essa pessoa que estava do meu lado era Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a palavra, é o verbo que se fez carne. Então quando você lê a palavra, Jesus fica do teu lado, e ele é um amigo que sabe dar o verdadeiro consolo, a boa palavra que anima. Se um bom amigo natural, um homem como você, é capaz de trazer alegria para você, Jesus, que é Deus, ele traz a felicidade. Então ele ficava do meu lado, e aquela palavra ia me purificando, me refinando. Eu sentia alegria e felicidade. E às vezes as pessoas entravam, né? Que eu morava num lugar onde alugava um quarto, e tinha outras pessoas que alugavam um quarto também. E às vezes as pessoas batiam no meu quarto, né? Me convidavam para porque a gente acabava fazendo amizade com as pessoas, para alguma coisa, e elas me viam felizes, e elas não entendiam. Pô, mas o cara vive aqui numa simplicidade, o cara só tem uma cama, um rádio e as roupas do corpo. Eu tinha, acho que, um fogãozinho de 2 bocas. E as pessoas falam assim, mas o que esse cara faz? Eu sempre de bom humor, sempre alegre. De vez em quando eu ia assistir televisão na casa de um conhecido. Mas, resumindo, a palavra de Deus, quando você lê a palavra, Jesus se faz presente. E Ele te ama com um grande amor. Um amor eterno, apaixonado e apaixonante. E Ele vai te purificando de todas as suas loucuras, obsessões, neuroses, ódios. Quem não tem problemas? Quem já não passou por problemas? Então a palavra de Deus é um farol a iluminar as nossas trevas. Ela cura, liberta e salva. Ela liberta das amarras. Por incrível que pareça, foi a melhor época da minha vida. Hoje eu sou muito feliz também com a minha esposa, uma pessoa bendita, maravilhosa. Mas foi uma época tão especial, porque eu estava numa comunhão, numa comum união com a palavra de tão forte, uma fina comunhão, que era quase indescritível. Hoje nós não podemos ficar, às vezes, tanto tempo assim com a palavra, mas eu te convido a reservar 1 hora, 2 horas, 3 horas do seu dia para ler a palavra de Deus. Agora vamos continuar? Para você ver a importância da palavra, que a palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo, e Ele se faz presente. Quando você proclama a palavra, Jesus se faz presente. Jesus está aqui, ainda que você não sinta, Ele está com você, Ele te ama com grande amor, Ele te dá força para sair disso. Não se deixe levar pela tua mente, pelo teu coração enganoso. Você já conseguiu vencer essa situação, porque Jesus te dá a garantia da vitória. Vamos continuar lendo? Vamos continuar lendo. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus se realiza sempre. Isaías 48. Para eles, a palavra de Deus é objeto de gozação, não gostam dela. Jeremias 6:10. Quem não gosta da palavra? Os injustos. Vamos lá. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não desaparecerão. Não tenha vergonha da palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Marcos 8:38. Agora em São João, Evangelho de São João,
capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler duas versões desse versículo, que numa versão está como verbo e outra como palavra. É a mesma coisa, verbo e palavra é a mesma coisa. Mas só para você ter uma noção como ele soa nos ouvidos, como é profundo. A palavra é Deus, olha só. A palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. São João 1:1. Outra versão. A palavra estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem é esse verbo? Quem é essa palavra? Jesus Cristo, que faz parte da Trindade, que é a segunda pessoa da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha só, tem aqui uma palavra que eu lembrei, que é Hebreus 4, versículo 12, que é uma palavra muito, muito linda. Eu queria falar para vocês que eu li a Bíblia toda, mas com certeza eu deixei algumas coisas, porque é muito conteúdo, é muitos versículos, mas com certeza, eu tenho certeza plena, absoluta, que o Espírito Santo está mostrando para você que isso é mais do que o suficiente para você entender a importância da palavra de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Vamos lá, Hebreus 4, versículo 12. Vamos abrir a palavra junto? Estou com a palavra aqui, ó. Palavra aqui, essa palavra maravilhosa aqui, tá? Não é brincadeira, estou com a palavra mesmo. Vamos lá, em Hebreus, já no final da Bíblia, né? Oh, glória a Jesus, Jesus seja louvado. Vamos pegar aqui, carta aos Efésios, aos Colossenses. Vamos lá. Acho que já estou chegando próximo. Só mais um instante, por gentileza. Oh, glória. Olha só. Cartas pastorais. Já estou em Timóteo. Vamos lá. Tito. Filemon. Hebreus. Cheguei. Hebreus. Uma carta muito profunda. Às vezes é difícil de entender, do entendimento, mas é uma carta do apóstolo Paulo, onde ele fala de um modo muito claro sobre a palavra de Deus. Deixa eu me voltar aqui para achar aqui. Já estou no Hebreus, está aqui. Nossa, está aqui. Desculpa a demora, gente, porque tudo aqui achei. Vamos lá. Vamos aqui. Desculpa, a câmera se desfocou um pouquinho. Mas vamos lá. 4:12. Vamos lá. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma e o corpo, as junturas e as medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é penetrante. Ela penetra até o mais íntimo do seu ser. E ela produz cura, libertação e salvação. Ela é uma espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes era o gládio romano. O gládio romano era uma espada que tinha o fio tanto embaixo como em cima. Então ele cortava de uma em cima e embaixo. Se o soldado romano batesse assim e batesse para cima, ele cortava tanto para baixo como para cima e afundava também. Então a palavra de Deus, ela é mais cortante, mais penetrante que um gládio, que uma espada de 2 gumes. Ela vai até o fundo da tua alma. Ela divide entre as medulas, entre a alma e o espírito. Onde nenhum médico, nenhum cirurgião pode ir, ela vai. E ela cura, ela arranca aquele câncer do pecado e traz vida. Para terminar aqui, eu tenho uma palavra muito maravilhosa aqui também. 2 palavras. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Quem é feliz? Quem observa as palavras da profecia deste livro. Você vai ser feliz se todo dia você meditar nela dia e noite. Se não meditar, infelizmente vai deixar
a felicidade passar. Porque a felicidade não depende de dinheiro, de prazer, de conhecimento. A felicidade depende da palavra. Eu já conheci muita gente com muito dinheiro e triste. E como eu disse para você, no pior momento da minha vida, eu só tinha um rádio, uma cama e as minhas roupas e um fogãozinho de 2 bocas, aqueles pequenininhos. E foi uma das épocas mais felizes da minha vida, porque eu estava mergulhado na palavra. Hoje também sou muito feliz, mas para você ver que não depende de coisa. A gente vê milionários aí se matando, se suicidando no mundo inteiro. Pessoas... Teve um psicólogo uma vez que falou, né? Eu gosto de psicologia também. Eu fui numa entrevista, acho que de um podcast, um homem muito... Não lembro agora o nome do psicólogo. Ele falou que ele atendia no consultório dele um homem, um empresário, muito bem sucedido, de um ramo aí que eu não me lembro qual, mas muito bem sucedido. E ele, nas terapias, nas conversas com o psicólogo, ele desabafou: todo dia quando eu levanto, para mim é um tormento, é um sofrimento, é uma luta para me levantar, fazer minha higiene pessoal, tomar meu banho, meu café, pegar o meu carro e ter que ir para até a minha empresa. Para mim é um martírio, é um sofrimento, porque a minha vida, eu sempre quis ser escritor. Eu fui bem sucedido nessa área, mas não é o que eu quero da minha vida. Eu sou infeliz. O meu sonho era ser escritor. A palavra, ela te dá força para você romper com seus medos. Talvez esse homem, pela pressão, talvez da família, dos parentes, da sociedade, que fala: você só tem que ganhar dinheiro, você tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Não estou falando que o dinheiro é ruim. O dinheiro faz parte, você precisa do dinheiro para sobreviver, pagar as contas, ter uma vida digna. Mas você fazer da sua vida, do seu Deus, o dinheiro, desculpa, quando você tiver dinheiro você vai quebrar a cara, porque você vai ver que esse ídolo é vazio. Foi o que esse rapaz, aconteceu com ele. Às vezes aquela pressão, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Você tem que ser bem sucedido. Você não tem que nada. Você tem que ler a palavra de Deus e Deus vai realmente mostrar para você o que você tem que fazer. Não o que homens querem que você faça. Porque senão você vai ser um frustrado. E eu não quero que você seja um frustrado. Eu quero que você seja uma pessoa feliz. E a palavra diz aqui, ó: feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. O mesmo sucede com a palavra que sai da minha boca. Não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a sua missão. Vou repetir essa última palavra aqui. O mesmo sucede com a palavra que sai da minha boca. Não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a sua missão. A palavra de Deus não volta vazia. Ela é como a chuva que cai na terra e produz o fruto, que dá o fruto para nós nos alimentarmos. A palavra de Deus, quando é proclamada, propagada, proclamada, ela produz o efeito. E qual é o efeito? Cura, libertação e salvação. Eu quero te convidar a fazer um estudo. Eu podia colocar PDFs aqui, com roteiros, com todas essas palavras que eu expliquei, o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma pessoa, a palavra de Deus é Deus, a palavra de Deus é Jesus. Eu poderia colocar aqui roteiros bem mastigadinhos, mas não. Eu, como professor, eu sei, porque eu estudo dessa área, as pessoas têm que escrever, porque ajuda no aprendizado a fixar. Com certeza, no mínimo, isso é científico, quem escreve consegue reter 3 vezes mais, no mínimo 3 vezes mais que uma pessoa que só ouve uma aula ou só ouve um podcast. Então eu te convido a fazer uma transcrição, lição de casa. Você é uma ovelha obediente, a transcrever tudo isso num roteiro, num estudo, num grupo de estudo, você sozinho ou com pessoas, não importa. Escrever, o importante é escrever, um papel e com uma caneta. Como eu escrevi aqui, tá aqui meu caderno, várias páginas. Tudo isso aqui não foi assim aleatório, foi meditado, foi orado. Eu escrevi muito, eu cansei, até minha mão cansou. Foram muitas, deve ter aqui umas, no mínimo 10
folhas escritas aqui. E você tem que escrever. Isso vai te ajudar a ser mais inteligente. A gente está tendo uma crise educacional porque as crianças não estão mais escrevendo. Não sou contra a tecnologia, tudo bem. Ela bem usada, ela ajuda. Ela mal usada, ela vai acabar atrapalhando o desenvolvimento motor das crianças. Dos adultos também. As pessoas não estão perdendo o hábito de escrever, de memorizar, tipo, números de telefone. A memória está ficando fraca, porque tudo isso é uma agenda eletrônica, é só áudio, é só vídeo, as pessoas não escrevem. E você não vai reter a mesma coisa quando você escreve. Existe um ditado chinês que fala que se eu vejo, eu esqueço. Se eu ouço, eu entendo. Se eu escrevo, eu aprendo. Vamos escrever? Uma lição de casa é você fazer uma transcrição disso tudo num estudo minucioso. Eu poderia colocar aqui um PDF, mas não vou fazer isso não. Você tem que se empenhar, tem que se esforçar. O filho da luz, ele é rápido no gatilho. Aquele que está propagando, o irmão que está propagando a palavra, ele ouve o irmão, ele atende a Deus, porque ele é uma pessoa obediente, uma ovelha obediente. Eu creio que você é uma pessoa obediente, você não é preguiçoso, você é uma pessoa valorosa, um guerreiro de oração, um guerreiro no estudo da palavra de Deus. E antes de mais nada, eu quero fazer uma oração para terminar. Eu sei que tem 46 minutos aqui, mas não importa. A gente não está nos moldes do mundo. O mundo fala de coisas superficiais, vídeos rápidos, curtos. Não. A palavra de Deus é profunda, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Eu sei que durante a semana o inimigo vai querer tirar esse propósito da sua vida de estudar a palavra, de orar com a palavra, de se encharcar da palavra, de ter comunhão com a palavra. O inimigo vai querer tirar isso de você, vai ser uma luta interna, porque o bem e o mal está dentro de nós. Nós precisamos de ferramentas espirituais para a gente se libertar da preguiça, do medo, da malemolência, do corpo mole. E eu vou fazer uma oração aqui, uma oração que eu fiz humildemente. O mérito é de Deus, Ele me inspirou, a oração é dele, mas Ele me inspirou a fazer essa oração. É uma oração de cura e libertação. E essa oração vai te ajudar nesse propósito de você colocar a palavra como a primazia na tua vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Eu tenho aqui o papelzinho com uma oração grande. Se prepare. E essa oração também você vai transcrever. Podia colocar aqui como PDF. Não. Você vai transcrever. Lição de casa, é para escrever mesmo. Eu quero que você tenha calo no dedo. Estudos mostram que as pessoas estão perdendo a coordenação motora. Que não escrever diminui o QI. E você é uma pessoa inteligente, vai ficar mais inteligente ainda porque vai criar calo no dedo. Eu sou professor de matemática e história. E eu sei o que eu estou falando. Amém? Vamos lá? Vamos lá. Que alegria estar aqui com vocês, é muito bom. A palavra de Deus nos dá alegria até. Vamos lá. Oração de cura e libertação, paixão de Jesus Cristo. Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus Cristo, pelos méritos do nascimento de Jesus, pelos trabalhos de Jesus, pela agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, pela tristeza de morte que Jesus sentiu, pela traição e abandono de seus amigos, pela traição e deslealdade de Judas Iscariotes, que o entregou com um beijo aos seus algozes, pelos murros, chutes e bofetões que Jesus sofreu, pelas torturas padecidas por toda uma madrugada, pelas varadas nas costas, pelas chicotadas que dilaceraram suas carnes, pelas cusparadas e humilhações suportadas por Jesus, pela dor e agonia da coroa de espinhos que atormentou e fez sofrer o nosso amado Jesus, pelas dores atrozes, alucinantes e lancinantes suportadas por Jesus Cristo, causadas pelas inflamações em todo o seu corpo, esmagado, machucado e dilacerado pelos pecadores. Já não tinha aparência humana, tão grande a maldade e violência de seus carrascos. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas chagas nós fomos curados. E em nome de Jesus, eu tomo posse da cura de Deus em minha vida. Pelos méritos das chagas de Jesus, eu peço cura e libertação de toda loucura, neuroses, paranoias, tristezas, depressão, vontade de tirar a própria vida, desejo de se suicidar, desejo de fuga em drogas, orgias, sexo desordenado e todo tipo de malefício, angústias de toda ordem,
seja financeiro, de relacionamentos espirituais, maldições transmitidas por antepassados, pelos nossos pecados ou por ter frequentado lugares estranhos e proibidos por nossa fé cristã. Peço a quebra e destruição de toda palavra maldita proferida por pessoas enviadas por Satanás. E por último e mais importante, peço, amado Jesus, que me ajude a seguir o seu exemplo de, por mais doloroso que seja, não guardar nenhum rancor de meus devedores e ofensores. Enfim, me dê a graça de perdoar a mim mesmo e a todas as pessoas que me fizeram sofrer. Enfim, em alguns casos, o perdão não significa continuar a conviver com quem nos machucou, mas porém significa não guardar e nem sentir mais ódio por aquele ou aqueles que tanto mal nos fizeram. Pois a tua palavra nos adverte que só seremos perdoados por Deus se também perdoarmos. Enfim, em nome de Jesus, socorro, bom mestre, pois não consigo perdoar, mas quero perdoar. Em nome de Jesus, eu sei e tomo posse pela fé e não pela emoção que tu, meu Pai, está me dando a capacidade de perdoar, ou seja, o dom do perdão. Em nome de Jesus, pelo peso da cruz que suportasses, pela chaga do ombro que foi a ferida mais dolorida e profunda que tivesses, pelas quedas no caminho do Calvário, pelo peso de levar todos os pecados da humanidade que estavam sobre o seu santo ombro, pecados esses do passado, presente e futuro, isto é, pecados que seriam cometidos até o fim dos tempos, pela dor dos pregos que atravessaram mãos e pés de Jesus, pelos ossos desconjuntados, pela violência dos soldados romanos, pela humilhação de ter o seu corpo todo desnudo na frente dos escarnecedores, pelas blasfêmias e incompreensões de todos os criminosos e zombadores que ali estavam, pela falta de consolo que o meu bom Jesus sofreu, pois nenhum dos que estavam ao seu lado consolavam, a não ser o ladrão tocado pelo Espírito Santo, pela sede que Jesus sofreu e deram água e vinagre, vinagre e fel, pelo abandono e tristeza de morte que no alto da cruz o meu Jesus padeceu, pelo amor misericordioso e perdoador, não compreensível pela mente humana, com que Jesus perdoou os seus algozes, pelos méritos na morte e ressurreição de Jesus. Eu, em nome de Jesus Cristo, eu expulso da minha vida toda tristeza, depressão ou vontade de desistir da vida, e tomo posse pela fé, e não pela emoção, mas pela fé que estou curado, liberto e salvo de toda opressão do inferno, e me aproprio da vida nova em Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Assim seja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja amado e louvado. Louvado seja. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus você está liberto. Ai, coceira aqui no ouvido. Então, amém. Você está liberto, você está curado. Que maravilha. E eu quero me despedir com vocês, pedindo para que vocês olhem esta cruz, que foi nessa cruz aqui que o nosso velho homem foi sepultado. Nessa cruz as nossas tristezas foram pregadas na cruz, a nossa infelicidade, a nossa angústia. Jesus sofreu tudo isso na cruz porque o primeiro homem pecou. Lá numa árvore, lá num fruto, árvore, madeira aqui, ó. O homem pecou, e a lei dizia, a palavra de Deus dizia que todo aquele que pecasse morria. Então alguém tinha que morrer. Adão não morreu, mas Jesus é o novo Adão. E com a morte de Jesus, aquela dívida foi quebrada. Por isso aqui na cruz, olhe para a cruz. A cruz é a certeza da vitória. Você pode achar que essa situação é impossível vencer. Mentira, do inferno. Ele é o pai da mentira, o demônio. Você pode, porque aqui Jesus venceu. Madeira, árvore, cruz. Foi empregado todos os nossos pecados. Ele levou todas as nossas chagas, todas as nossas tristezas, e nos deu a felicidade. É um novo Adão. Um homem pecou, outro homem redimiu. Um novo Adão redimiu. Jesus é o novo Adão. Por um homem entrou o pecado e a desgraça. Por um outro homem entrou a salvação, que é Jesus Cristo. Então eu quero que você realmente olhe para essa cruz, porque eu vou fazer uma oração aqui para finalizar e vou acabar essa gravação, esse estudo da palavra de Deus. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para Jesus,
Toque nessa cruz aí, na televisão, no vídeo que você está. Toque e sinta poder sair daqui. Ó Jesus, que seu sangue desça sobre mim para me fortalecer e sobre o diabo para derrubá-lo. Repita comigo. Ó Jesus, que seu sangue desça sobre mim para me fortalecer e sobre o diabo para derrubá-lo. Ó Jesus, que seu sangue desça sobre mim para me fortalecer e sobre o diabo para derrubá-lo. Mais uma vez. Ó Jesus, que seu sangue desça sobre mim e sobre todos que estão me ouvindo para nos fortalecer e sobre o diabo para derrubá-lo. Jesus, que teu sangue nos proteja e nos cure. Amém. Deus seja louvado, Deus seja glorificado e você seja abençoado. É o que eu desejo para você. Espero que tenha gostado. Fique com Deus. Deus te abençoe com cura, libertação e salvação. Eu desejo toda sorte de bênçãos para você. Saúde, paz, libertação, alegria, bênçãos financeiras. Que Deus te abençoe. Jesus Cristo. Amém. O Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe. Amém. Obrigado por ter me ouvido. Obrigado por ter ouvido a palavra de Deus. A palavra de Deus é o algo mais importante na vida do cristão. Amém.